Bom dia, alunos do WISE. Nesta nossa videoaula, vamos falar sobre um conteúdo muito importante da parte de matemática, que seria as medidas de superfície. Como assim? É como que eu vou fazer a medição, como eu posso medir uma superfície plana. Então, um exemplo, ó, tem uma superfície plana aqui. Quero medir qual vai ser a medida dessa superfície. Igual exemplo, se você quer, medir o comprimento, você pode usar uma fita métrica. Então, quando você quer medir uma superfície, você vai usar o quê? Você vai usar o conceito de área. Área é uma maneira de você poder medir a superfície, saber qual vai ser o espaço ocupado. O espaço não, né? A área ocupada, o pedaço ocupado por essa figura. Igual exemplo, calculando a área, eu posso saber qual é esse pedaço aqui, olha, qual é a parte ocupada que essa figura tem aqui em relação ao meu quadro. Tudo bem? A gente inicia esse conceito de medir uma superfície através, usando como uma unidade de medida, exemplo, um quadradinho, ok? Como assim? Exemplo, eu tenho uma figura aqui, eu vou desenhar uma figura para vocês aqui. Eu não sou muito bom em desenho, tá, turma? Usa a imaginação. Vamos fingir que eu tenho essa figura aqui. Eu quero saber qual é a área dessa figura usando o meu quadradinho como unidade de medida da superfície. Como assim, professor? De certa forma, eu quero saber quantos quadradinhos desse cabem nessa minha figura. Qual espaço é ocupado por essa figura? Quantos quadradinhos desse ocupam essa figura? 4 quadradinhos. Então, qual seria a área dessa figura? 4 quadradinhos, ok? Por quê? Eu estou me baseando unidade de medida, quem? Esse quadradinho. Então, a área, eu estou usando como base o quê? O quadradinho como área, entendeu? Professor, se eu tivesse uma perninha para cá, tivesse um triangulinho aqui para cá, qual seria a área dessa minha figura? Beleza, pensa comigo, aqui eu tenho um quadrado. Concorda comigo que isso aqui é como se fosse, pegasse esse meu quadrado, ó, ficou muito bonito, é como se eu pegasse esse meu quadrado e comesse a metade dele. Só tem o quê? A metade desse quadrado. Então aqui qual vai ser a área dessa minha figura? 1, 2, 3, 4 e meio. Então seria o quê? 4,5 quadrados. Então seria a área dessa figura aqui agora quanto? Agora seria 4,5 quadrados. Então por quê? Eu estou usando como base para medir os quadradinhos. Tudo bem? É como se fosse, exemplo, é como se o meu quadradinho fosse em pisos. Como assim, exemplo? Vou dar outro exemplo antes de fazer essa questão do exemplo dos pisos, tudo bem? Vamos lá. Então, outro exemplo essa figura aqui. Nossa, tá horrível, Jesus. Calma aí, vamos lá, melhorar. Fazer aqui com calma para ficar bonitinho, tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Finge, usa a imaginação. Os quadradinhos estão tudo igualzinho, tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Turma, qual vai ser a área dessa figura usando como unidade de medida esse quadradinho? Ok? Unidade de medida de área, esse quadradinho. Qual vai ser a área dessa minha figura? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 4,5 mais metade. Concorda comigo, se eu pegar essa metade aqui de cima e juntar com a metade de baixo, eu não formo outro quadradinho? Então qual vai ser a minha área? 1, 2, 3, 4, juntando os dois vai formar o quê? 5. Então essa vai ser a área da minha figura. 5 quadradinhos. Entendeu? É como se esse meu quadradinho fosse questão de pisos, como se fosse, exemplo, se eu tivesse uma casa, exemplo, eu tenho chão. E aqui eu queria saber quantos pisos eu consigo colocar nesse meu chão. Ok? Então vamos lá. Como assim? Como se meu quadradinho fosse o quê? A unidade de área. Eu quero saber qual vai ser a área. Então você está falando como se estivesse perguntando quantos pisos eu precisaria colocar nesta minha figura aqui, nesse meu chão aqui, por exemplo. Então, quantos pisos seriam? Seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, qual seria aqui a área? 12 quadradinhos. Então, essa seria a minha área. Um macete, uma coisa importante para vocês saberem no quesito de área, que ajuda muito vocês, é igual esse quesito aqui, ó. Tem essa figura.
Para saber quantos quadradinhos no total eu vou ter nessa figura, o que eu faço? Eu vejo na horizontal quantos quadradinhos eu tenho. Ó, deitado, eu tenho quantos? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então aqui eu tenho 4. Na vertical, que é na parte em pé, quantos quadradinhos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3. Então eu tenho 4 quadradinhos deitados, ok? E 3 em pés. Para saber quantos quadradinhos eu tenho aqui no total, eu faço o quê? Eu pego esse comprimento aqui, que é o 4, e vou multiplicar pela minha largura, ou a minha altura, que é 3. 4 vezes 3, que é quanto? 12. Então, o teu resultado vai dar o quê? A quantidade de quadradinhos aqui no meio. Ô, professor, eu posso ir contando. Por que eu faço isso? Porque eu posso ter uma figura muito grande, ok? Tem uma figura gigantesca aqui, com vários quadradinhos, e pedir quantos quadradinhos eu vou ter naquela figura. Basta fazer o quê? É o comprimento vezes a largura. De certa forma, isso aqui é o quê? É o conceito de área do retângulo, tanto quanto do quadrado. A área do retângulo é o quê? É comprimento vezes largura. E a do quadrado seria quem? Seria o lado vezes lado. Por quê? Um quadrado, exemplo, se eu tenho um quadrado aqui, ó, se esse lado do meu quadrado mede 2, esse outro lado mede quanto? Também 2, porque todos os lados são iguais. Então, se eu fosse fazer a área do quadrado, é fazer o quê? Lado vezes lado. A área do retângulo é o quê? É a base vezes a altura. Tudo bem? Tranquilo? Ou comprimento vezes largura, é a mesma coisa. Ok? Vamos lá. Um exemplo prático nessa quesito de área é o quê? Vamos dar um exemplo. Vamos fingir que eu tenho um piso bem pequenininho. Ó, cuidado, vou dar um valor numérico grande, vocês vão entender o porquê. Vamos lá. Eu tenho um piso que a dimensão dele é o quê? De 20 centímetros por 20 centímetros. É um piso quadrado. É pequenininho, 20 centímetros por 20 centímetros. Menor que o comprimento da régua. Tudo bem que vocês têm. Só que eu tenho um quintal grande. Eu tenho esse quintalzão aqui, ó, nesse formato. Então, esse formato de quintal. Só que ele tem o quê? Ele tem 10 metros, ok? De largura. E de comprimento tem 25 metros. Eu quero saber, turma, quantos pisinhos eu posso colocar aqui. Esse cálculo que nós estamos fazendo aqui é o mesmo cálculo de quando o pedreiro vai na sua casa e, exemplo, seu pai ou sua mãe quer colocar uns pisos não sei, no seu quarto ou na sua sala, e ele faz um cálculo mais ou menos diário e quer descobrir quantos pisos vai ser necessário para colocar naquele local. O que ele faz? Vamos pensar igual a ele? Vamos lá. Primeiramente, o mais importante é o quê? Trabalhar com unidades de medidas iguais, ok? Como assim? O meu piso, a medida dele está o quê? Está em centímetros, tudo bem? Só que o meu terreno está em centímetros? Não, ele está em metros. Então, vou fazer o quê? Vou passar essa medida do meu terreno para o quê? Para centímetros, ok? Lembrando, cada metro tem 100 centímetros. Então, se eu tenho 10 metros, eu tenho o quê? 10 vezes 100. Que vai dar quanto? Aqui vai dar 1000 centímetros. Tudo bem? Show? Então, beleza. Então, eu tenho 1000 centímetros de largura. E de comprimento, lembra? Cada metro eu tenho 100 centímetros. Então, eu tenho 25 metros. Para passar para centímetro, eu faço o quê? Multiplico por 100. Fazendo 25 vezes 100 vai dar quanto? Vai dar 2.500 centímetros. Então, beleza, turma. Tá tranquilo? Pronto, nós temos agora a largura em centímetros e o comprimento em centímetros. O que eu tenho que fazer? Concorda comigo que, tá vendo aqui o meu piso? Tanto a largura quanto o comprimento dele é de quanto? De 20 centímetros. Então, primeiramente, para saber quantos pisos eu vou precisar colocar, concorda comigo que tá vendo aqui, olha, o meu terreno? Vou ter um pisinho aqui, outro aqui, outro aqui. Eu vou completando isso aqui com pisos, não vou? Então perceba, ó, o comprimento total, que é a distância daqui até aqui, olha, da minha largura, é de quanto? Eu tenho 1000 centímetros. Só que cada pisinho desse, tá vendo? Cada pedacinho aqui que o meu piso vai ocupar é de quanto? 20 centímetros. Então, de 20 em 20 é cada piso que eu vou usar. Então, tem que ver quantos pisos aqui de 20 vai caber nessa minha largura de 1000 centímetros. Então, vou fazer o quê? Vou pegar esses 1000 centímetros, que é a distância daqui até aqui, e vou dividir por quanto? Vou pegar esse 1000, ó, e vou dividir por 20 centímetros. Por quê? Porque a cada 20 centímetros que eu tiver aqui, eu vou ter um piso. Tudo bem? Então, beleza. Efetuando essa divisão, eu vou ter igual a quanto? 50. Então, significa o quê? De largura, quantos pisos eu vou usar? Aqui eu vou usar, de certa forma, 50 pisos.
na largura. Então aqui vai ter o quê? Uma carreirinha aqui, ó, com 50 pisos. E agora o comprimento, o que eu vou fazer? Mesma coisa, mesmo caso, ó. Percebo que aqui, olha, cada pedacinho aqui eu vou colocando um piso. Não vou, coloco piso, coloco piso, coloco piso. Vou colocando os pisos, não vou? Só que percebo que a distância daqui até aqui, olha, que seria o comprimento do meu terreno, é de quanto? 2.500 centímetros, não é? Só que cada piso que eu coloco aqui, olha, ele ocupa qual espaço? De 20 centímetros. Então, a cada 20 centímetros que eu tiver aqui, eu vou ter o quê? Um piso, ó, 20, mais 20, mais 20, mais 20. Só que quantos centímetros eu tenho? Eu tenho 2.500, então tem que pegar o quê? Esse 2.500 e vou dividir por 20. Dividindo por 20 eu vou ter igual a quanto? Igual a 125. Então acontece o quê? No caso, aonde aqui, olha, no comprimento eu vou ter quantos pisos? 125 pisos no comprimento, tá vendo aqui, olha? Tá vendo esses pisos aqui? Vou ter 125 pisos de comprimento e 50 pisos de largura. Mas lembra, vai ter só nos cantos? Não, ó. Eles vão estar aqui no meio também, ó. Então aqui vai ter um monte de piso pequenininho. Um monte, um monte, um monte, um monte. Eu quero saber quantos pisos eu vou usar. Vou usar aqui o nosso macete. Como é que eu vou fazer? Eu faço o quê? Comprimento vezes largura, para saber quantos quadradinhos eu tenho. Lembra do quadradinho? Que eu fiz comprimento vezes largura e descobri quantos quadradinhos tinha aqui no meio? Mesma coisa. Ó, largura, que é os 50 pisos, vezes o comprimento, que é 125. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter o quê? Quantos pisos que eu vou ter nesse meu terreno? 6.250 pisos. Professor, por que é tanto piso assim? Porque os pisos que eu coloquei aqui são pequenos, de 20 centímetros. Na vida real, os pisos são bem maiores, não ia dar um valor bem menor. Tudo bem? Eu dei um exemplo numérico para vocês entendam como é que funciona esse quesito de área e medida de superfícies. Como que eu posso trabalhar, como eu posso usar essa medida de superfície. Tudo bem? Beleza? E aqui eu me baseei como o piso. Eu peguei que saber quantos pisos desses caberiam aqui dentro. Show? Show de bola. Próximo assunto também que é importante na questão de área são o quê? São as unidades padronizadas de medida de superfície. São aqui, ó, as unidades padronizadas de medidas de superfície. Como assim, professor? Essas unidades são padronizadas, ok, no mundo. Como assim? Deu padrão questão de medidas de área, ok? São aquelas que nós usamos no nosso dia a dia. Que unidades são essas? Vou fazer assim, uma por uma. Ó, centímetro quadrado. Também conhecido como aqui, ó, cm quadrado. Então são centímetros quadrados. Em resumo, o que seria uma área de centímetros quadrados? É o quê? É como se fosse um quadradinho mesmo, onde a medida dele é de quanto? De 1 centímetro por 1 centímetro. Professor, você falou para mim que a área do quadrado vai ser lado vezes lado? Então, lado 1 vezes 1 vai dar quanto? Vai dar 1. Como é a área, vai ser o quê? Que é o centímetros, como é a área, centímetros quadrados. Então, o que seria centímetro quadrado? É a mesma coisa o quê? Que 1 centímetro quadrado é a mesma coisa se fosse o quê? O espaço que um quadradinho de lado 1 centímetro ocupa no espaço. Então, isso aqui seria 1 centímetro quadrado. Então, o que é? O espaço onde um quadradinho de lado 1 centímetro ocupa no espaço. Então, aqui, 1 centímetro quadrado. Tudo bem? Outra unidade de medida é qual? Vamos lá. Vou botar aqui os principais, tudo bem? Metro quadrado, que é chamada do M2, ok? Se você tivesse, olha, M com 2 ali em cima, no expoente é o quê? É metro quadrado. Mesmo conceito que seria o metro quadrado. Seria a área que ocupa um quadrado com lados que medem o quê? 1 metro por 1 metro. Então, você não falou que a área do quadrado não é lado vezes lado? Então, seria 1 vezes 1, 1. Não está em metro? Se a área, metro quadrado, com 2 aqui. Então, o que seria um metro quadrado? Seria o quê? A área ocupada de um quadradinho que tem um lado que mede 1 metro de largura, 1 metro de comprimento. Tudo bem? O lado,
Tudo bem? Tanto faz. Só muda a unidade, que em metro. O de centímetro era menorzinho, que é centímetro. Eu também posso ter uma unidade que também a gente usa bastante, vocês podem ver por aí, que é o quê? O quilômetro quadrado, que é o km ao quadrado, tudo bem? Da mesma maneira, né? Quilômetro quadrado, então é a mesma coisa o quê? De 1 quadrado com 1 quilômetro de lado. Cada lado dele mede quanto? 1 quilômetro. Então o quê? O que é o quilômetro quadrado? É a área ocupada por um quadrado que possui o quê? 1 quilômetro de lado. Então cada lado dele mede o quê? 1 quilômetro. Então é essa área ocupada por esse quadradinho de 1 quilômetro de lado. Então isso aqui é o quê? É 1 quilômetro quadrado. Lembrando, a área é o quê? Lado vezes lado, ó. 1 vezes 1. 1 quilômetro quadrado. Ok? Então isso aqui é a área ocupada por um quadradinho de 1 quilômetro de lado. Tudo bem? Isso aqui são as unidades de áreas mais utilizadas. Tudo bem? Vou dar exemplo para vocês também as unidades de medidas agrárias, que também são muito utilizadas. Tudo bem? Vou até parar aqui para a gente ter um espaço maior. São aqui as unidades agrárias. Professor, você não disse que tem centímetro quadrado, que seria um quadradinho com 1 centímetro. Tem metro quadrado, que seria um quadrado com lado de 1 metro. E tem o quilômetro quadrado, que é um quadrado com lado de 1 quilômetro. Vamos pensar comigo. As unidades agrárias. Quando fala, eu quero saber quanto de terra aquela fazenda tem. Se ele fosse usar a parte de quilômetros quadrados, é saber o quê? No espaço dele, da fazenda dele, quer saber, ele vai medir 1 quilômetro para cá, 1 quilômetro para cá. Então, a cada quadrado grandão de 1 quilômetro de lado, eu tenho o quê? Eu tenho 1 quilômetro quadrado. Se eu tivesse exemplo, finge que o quadrado aqui tem 1 quilômetro de lado, ok? Então, cada quadradão desse aqui é o quê? É 1 quilômetro quadrado. Finge que cabem 4 quadradões desse na minha fazenda. Então, eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4 quilômetros quadrados em a minha fazenda. Mas, turma, para fazenda, isso é uma coisa muito pequena, uma medida pequena. Então, a gente usa o quê? As unidades de medidas agrárias, que são bem maiores que quilômetro quadrado. É o quê? Primeiramente, tem uma unidade de medida que é chamada de área, ou é um azinho que representa ele. O que é o área? É a unidade de medida onde acontece o quê? É a área de um quadrado que ele possui 10 metros de lado. Tá, professor, mas quanto que vai dar? Lembra, a área do quadrado é o quê? Né? Lado vezes lado ficaria como? 10 vezes 10. 10 vezes 10 é o quê? É 100. Está em metros e a área é o quê? É 100 metros quadrados. Então, se eu falo, eu tenho 2 ares, 2 ares de terra. Aqui ainda é uma unidade não muito grande, 2 ares. Cada área tem quanto? Tem 100 metros quadrados. Se eu tenho 2, é o quê? 2 vezes 100. Então, eu tenho quem? 200 metros quadrados. Se eu falar só tenho 100 ares de terra. Lembra, cada área tem 100 metros quadrados. Se eu tenho 100, vai ser quanto? Vai ser 100 vezes 100. Então, eu vou ter quanto? Então, eu vou ter 10.000 metros quadrados, ok? Então, essa é uma unidade de medida agrária. Esse área é o que? Uma unidade agrária para fazendas ou coisa assim, que não são tão grandes. Mas é mais comum nós usarmos qual termo? Esse termo que eu vou falar para vocês vão conhecer bastante. Se eu falar aqui, vocês vão lembrar. Que é muito falado, que é o quê? Que é o hectare. Geralmente, quando ele fala, minha fazenda tem tantos hectares de terra. A produção de não sei quantos hectares de terra. Como é que eu sei? O que é o hectare? Hectare é uma unidade de medida de área onde acontece o quê? Você tem um quadrado, a área de um quadrado, ok? Onde cada lado mede o quê? Mede 100 metros de comprimento, cada lado. Então, quanto que seria essa área? A área do quadrado é o quê? Não é lado vezes lado? Então, ficaria 100 vezes 100. 100 vezes 100 vai dar quanto? Vai dar 10.000. Então, dá 10.000 metros quadrados. Então, tem o quê? Tem o que? 1 hectare é a mesma coisa que o quê? 10.000
metros quadrados, ok? Então, se eu falo, eu comprei uma fazenda de, vamos lá, vou dar um exemplo, 20 hectares, ok? Eu quero saber quantos metros quadrados eu vou ter de fazenda. Ó, são 20 hectares. Cada hectare tem 10.000 metros. Então tem que fazer o quê? 20 vezes 10.000. Vai dar quanto? Vai dar... 1, 2, 3, 4. Vai dar... Caramba, botei o ponto no lugar errado. Então eu tenho que 20 hectares e eu consigo o quê? Que 200.000 metros quadrados de terra que ele tem. Ok? Então lembra, se eu quero passar a parte de hectare para metros quadrados, eu basta fazer o quê? Pegar esse valor e multiplicar por 1.000. Mas professor, daqui para cá eu multipliquei por 1.000. Mas se eu te desse para você a informação em metros quadrados e pedisse de volta em hectares, o que eu faço? Se daqui para cá eu multipliquei por 10.000, qual é o inverso da multiplicação? Não é a divisão? Então, se eu tenho uma informação em metros quadrados e quero em hectare, eu preciso fazer o quê? Pegar esse valor e dividir por 10.000, ok? Então, vamos lá. Vamos prestar atenção aqui. Para passar de hectare para metros quadrados, basta fazer o quê? Multiplicar por 10.000. E se eu quero passar de metros quadrados para hectare, basta dividir por 10.000. Por exemplo, eu vou falar que eu tenho 97.800 metros quadrados. Eu quero saber quantos hectares eu tenho. Tem que fazer o quê? Para passar de metro quadrado para hectare, eu faço o quê? Eu tenho que dividir por 10.000. Então vamos lá, o que eu faço? Vamos lembrar aqui nosso macete de números decimais? Vou transformar isso aqui em um número decimal. Eu faço o quê? Coloco o vírgula zero. Então vai ficar 97.800,0. Lembra? Se pegar o número decimal e dividir por 10, 100 ou 1.000, qualquer número decimal, é o quê? Andar com a vírgula para a esquerda, quando eu estou dividindo. Quantas casas eu vou andar para dividir isso aqui por 10.000? Vou andar 1, 2, 3, 4. Vou ter que andar 4 casas porque eu tenho quantos zeros? 4 zeros, ok? Então eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Então deu quanto? 9,78, desconsiderando esses zeros. Então deu quanto? 9,78 hectares. Então, 97.800 metros quadrados é a mesma coisa que o quê? Que 9,78 hectares. Ok? Tranquilo? Só lembrar. Para passar de hectare para metro quadrado, é só multiplicar por 10.000. Para fazer o inverso de metro quadrado para hectare, é só dividir por 10.000. Ok? Show de bola? Beleza, então. Eu vou dar, turma, um exemplo aqui onde nós podemos utilizar a questão de área para facilitar a nossa vida, ok? Vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos fingir que está tendo um evento. Uma passeata. Vamos dizer, então, foi uma passeata. Está tendo uma passeata e que o número de pessoas que estavam naquela passeata, eles ocupavam uma área de 6.800 metros quadrados, ok? Igual exemplo, quando falar, a Polícia Militar do Rio de Janeiro calculou que tem tantas pessoas naquele local. Sei lá, 50.000 pessoas, 30.000 pessoas. Professor, como é que eles sabem quantas pessoas tem ali? O que eles fazem? Eles pegam a área, tá vendo aqui, olha? Ele pega a área que está sendo ocupada pelas pessoas, ele faz um cálculo, vê a medida, vê as dimensões, vê a área que essa pessoa, que está sendo ocupada por pessoas, aqui que são pessoinhas. Tudo bem? Aqui da pessoa, cheio de pessoas. E o que eles fazem? Eles veem, em média, geralmente, em cada metro quadrado, ó, o que é um metro quadrado? É como se um quadradinho de 1 metro por 1 metro. Cada metro quadrado tem 4 pessoas, exemplo. Ele fala o quê? Ó? Cada 1 metro quadrado tem o quê? 4 pessoas nesse evento, tudo bem? Tá vendo aqui? Então, cada quadradinho desse aqui eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4 pessoas. Então tem outro quadradinho, 1, 2, 3, 4 pessoas. Então acontece o quê? Como ele calcula o número de pessoas? Ele fala o quê? Cada metro quadrado que eu tenho aqui ocupado, eu tenho 4 pessoas dentro dele, tudo bem? Ele quer saber, ó, fiz que exemplo, a área desse evento era de 6.800 metros quadrados. Só que cada metro quadrado desse eu tenho quanto? 4 pessoas. Se eu tivesse 2 metros quadrados, eu teria o quê?
2 vezes 4. Eu teria quanto? 8 pessoas. Ok? Tudo bem? Ó, porque cada metro quadrado desse aqui, eu tenho 4 pessoas. Mas ele tem quantos metros quadrados? Tem 6.800. Só que em cada metro quadrado desse eu tenho 4 pessoas. Então, quantas pessoas eu vou ter no total? Só fazer o quê? 6.800 vezes 4. Que vai dar quanto? Vai dar 27.200 pessoas nessa, não sei, carreata, passeata, ok? Então vamos lá. Nesse quesito é um exemplo onde eu usei a questão da área para facilitar a nossa vida. Ele conseguiu calcular o número de pessoas apenas fazendo o quê? Vendo a área ocupada por essas pessoas, aqui ó, e a área total, que está o número de pessoas aqui. E viu que cada metro quadrado desse tinha quantas pessoas? 4 pessoas. Professor, eu posso fazer o inverso, o caminho inverso? Como assim? Vou dar um exemplo aqui do inverso. Vamos fingir que eu quero fazer um evento para 30.000 pessoas. Eu quero um espaço que dê essas 30.000 pessoas. Só que eu sei o quê? Que a cada 1 metro quadrado cabem 4 pessoas. Ok? Então eu quero saber quantos metros quadrados eu vou precisar ter para ocupar essas pessoas. Então vamos lá. A cada 1 metro quadrado tem o quê? 4 pessoas. Eu quero tudo isso de pessoas. Então eu vou fazer o quê? É como se fosse assim, deixa eu mostrar. Ó, cada metro quadrado tem o quê? 1, 2, 3, 4. Só que vamos lá, eu tenho 30.000 pessoas. Então eu tenho que pegar o quê? Essas 30.000 pessoas e dividir nesses quadradinhos. Onde cada quadradinho eu tenho quantos? 4 pessoas. Então seria o quê? Esse quadradinho representa o quê? 1 metro quadrado. Entendeu? Então eu quero saber quantas pessoas, qual vai ser o espaço que eu vou precisar. Eu tenho que fazer o quê? Pegar essas 30 pessoas e dividir no quê? Por 4. Porque cada metro quadrado desse aqui, olha, cabe em 4 pessoas. Só que eu tenho quantas pessoas? Eu tenho 30.000. Então cada um, 4 pessoas, 4 pessoas, mais 4 pessoas. Ok? Então, porque cada metro quadrado, eu consigo colocar 4 pessoas aqui dentro. Eu quero colocar 30.000. Quero ver quantos quadradinhos desse eu preciso colocar. Quantos metros quadrados eu vou precisar. Então, basta fazer o quê? Pegar esse 30.000 e dividir por 4. Pegando esse 30.000 dividindo por 4, eu vou ter o quê? Que eu vou precisar de 7.500 metros quadrados. Ok? Pronto, questão resolvida. Viu como é simples, turma? Então, essa parte de área, de unidade de medida de superfície, pronto, já aprendemos. Agora vamos para a questão dos exercícios. Ok? Eu quero que vocês façam os exercícios das páginas 113 a 116 e das páginas 119 a 121. Ok? Turma, qualquer dúvida é só me perguntar, tudo bem? Até a nossa próxima videoaula.